Bom dia, queridos amigos, queridos companheiros de estudo, de leitura, de reflexões, de pensamentos bons, que podemos juntos daqui irradiar, todos unidos, para todos aqueles que estão precisando dessas vibrações, em que pedimos a Jesus, aos mentores e guias espirituais, aqueles que conduzem os fluidos, que cheguem até esses corações necessitados, assim como os nossos. Nosso médico Jesus, que sempre nos atende com tanta presteza, tanto amor, tanto consolo. Agradecemos por ele livro Vinha de Luz, trazida pelo plano espiritual, estas mensagens pelo Espírito Emmanuel, o qual muito respeitamos e gostamos. Pedimos também aqui, nesse momento, as bênçãos, acima de tudo, do nosso Pai maior, do nosso Pai de amor e misericórdia, Deus, que assim aprendemos a chamar, pela nossa vida e pelas oportunidades que esse campo nos propicia. A leitura de hoje é a nossa mensagem 19, que tem como título Executar Bem. E Emmanuel nos traz aqui, para início, o capítulo 3, o versículo 13 do Evangelho de Lucas, onde João Batista disse: não peçais mais do que vos está ordenado. A advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grande desperdício de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos que também existem deveres inalienáveis, desafiando o espírito eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhe são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a orientação do Senhor, cada dia, e executá-la do melhor modo. É uma mensagem que hoje vai nos fazer pensar durante o dia todo, A gente escuta a mensagem, lê aquela mensagem, e durante o dia a gente pensa assim: o que foi que eu li mesmo? O que foi que eu estudei hoje mesmo? Na essência, Quais são os pontos principais daquela leitura? Qual foi a alerta? Os alertas que o Espírito Emmanuel nos trouxe para ficarmos atentos.
Vocês já viram que ninguém se engasga com caroço de abacate, não é? Porque ele é muito grande. A gente se engasga com as coisas pequenininhas. Então a gente às vezes procura resolver tantas coisas assim fora do nosso alcance e tropeça naquela casquinha de banana, naquela pedrinha que está bem na nossa frente, a gente não cuida de olhar. Então, por isso a lição é importante durante o dia a gente pensar, qual foram aqueles pontos que foi mais importante, né, naquele momento, para mim, naquele momento. Então, vejamos aqui. Quando ele fala na realidade aqui, primeiramente sobre a ansiedade, que ela é inimiga de um trabalho que dê fruto, um trabalho frutuoso. Interessante. Nós sabemos disso. A ansiedade, ela na nossa, digamos assim, na nossa população, na nossa geração, ela já é tida como uma coisa comum, né? Ela é uma preocupação. É quando você, antes daquilo acontecer, você já se ocupa em pensar sobre aquilo. Por isso que é uma preocupação, uma ocupação anterior ao fato. E a ansiedade, todo mundo tem ansiedade, tem um nível, todo mundo tem o que a gente chama nível de ansiedade, né? Aquele receio, aí você para pensar como é que vai executar tal atividade, aquilo já gera uma ansiedade. Mas a gente não está falando aqui dessa ansiedade comum, não. A gente vai falar aqui nesse momento dessa ansiedade que ultrapassa os limites da normalidade. Cadê o limite da normalidade? A ansiedade, ela gera uma iniciativa, uma necessidade de se pensar como melhor gerir uma situação. Até um ponto ela é natural, ela é até sadia, no sentido da normalidade. O problema é quando ela ultrapassa essa casa e a gente vai ver aí as geradoras de doença dentro do corpo físico, de fobias, né? É aquela preocupação intensiva, excessiva, que a pessoa se morde, se arranca o cabelo, que ela entra num estado de tensão que ela até paralisa ou foge da situação e adoece. Então o que ele fala aqui é aquele assodamento, aí depois ele vai falar sobre a precipitação. Quando você precipita uma situação que não era para acontecer naquele momento. Às vezes o seu grau de ansiedade é tão alto que você vai lá adiantar uma situação que não era para aquele momento. Podia ter aguardado um pouco mais, podia ter baixado ali, né, que a gente fala, as ondas do mar para você se atirar nele. Então é aquela afobação, é aquela irreflexão, é aquele momento de impulsividade, né? O que a gente fala, o sem filtro, ele entra numa ansiedade, parece que ele fica amordaçado e solta, ele sai meio que desesperado. Então essa precipitação aqui é que vai determinar o que ele fala de desordem. A gente até escreveu, né? A precipitação vai resultar em violência. A impaciência, a falta de paciência resulta na precipitação e a precipitação vai gerar violência. A gente tem que fazer essa percepção. Por que a gente vai ter que trabalhar a paciência? Porque quando a gente fica muito impaciente, a gente fica muito ansioso, a gente precipita uma situação que talvez não tivéssemos necessidade de passar. Tivéssemos esperado um pouquinho mais, calado um pouquinho mais, ficado quieto um pouquinho mais. É sempre um pouquinho. Você vê que não é uma coisa muito grande, é um pouquinho. Aí cria uma precipitação que vai gerar uma violência contra o outro e contra a gente mesmo. Às vezes são situações que depois não dá para consertar. Então a gente tem que cuidar disso com a gente, do nosso autocontrole. Então ele fala que o precursor, né, o que veio antes de Jesus, que é João Batista, ele não visa anular ali a iniciativa, a responsabilidade. Ele fala que nos recomenda espírito de precisão. Você saber o momento, sentir o momento, sentir você. Se você está dominando a si mesmo. Se você ainda não está se dominando, a gente tem que se quietar. Até a gente ter o domínio sobre o que eu vou falar, sobre as consequências daquele meu ato, daquele meu comportamento, daquela minha atitude, por mais simples que seja. Eu tenho que estar
de uma certa maneira, gerenciando essas emoções. Então ele fala que as realizações prematuras, né, antes da hora certa, vai dar um desperdício de energia e atrito inútil. Já viram aquela porta que você quer abrir antes da hora? Não era para você abrir, você tanto insiste em abrir que ela abre. Aquelas situações que a gente tanto pede, tanto pensa naquilo, né, que o pessoal chama de profecia autorrealizável. Você tanto pensa naquilo, aquilo acontece. Não era para acontecer, mas é a nossa insistência. A gente quer viver uma situação que talvez não fosse nem necessário. Então, a gente vai utilizando de uma forma ruim, né? Vai utilizando de uma forma pouco produtiva as energias da vida. E ele fala aqui sobre aqueles que ficam pedindo novas mensagens espirituais. Vai lá na casa espírita, escreve ou pede para o espírito tal passar uma mensagem, uma informação. E esqueci das mensagens antigas. Eu tenho mensagens do plano espiritual, nossa, de décadas. Até hoje me servem. Porque a nossa mudança não é tão grande assim, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, pede lá o plano espiritual, escreve o plano espiritual, diz, ore, estude, trabalhe no bem e confie, estamos no amparo. Aí a pessoa fala, mas isso não me serve. Olha como é que não serve. Como é que não serve a gente... O plano espiritual nos falando que está no amparo, que aquilo é da nossa prova, que aquilo é do nosso momento, para a gente orar, para a gente estar junto com essas vibrações dos guias espirituais, recebendo as intuições, estudando, clareando a nossa mente, oxigenando, para não entrarmos na casa do fanatismo nem de interpretações errôneas. Olha a importância disso. Nós é que vamos ter que aprender. Tem coisas que nós mesmos já temos condições de resolver. Então, o plano espiritual não vai, de uma certa maneira, tirar o nosso livre-arbítrio. Vai ver, você já tem condições de fazer isso. Faz isso aí do teu jeito. A gente só aprende a fazer fazendo. Mas ele fala aqui, olha, quantos aprendizes aflitos, né, por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade do lar que formaram no mundo. Então eles querem ensinar os outros quando eles mesmos em casa ainda não conseguem fazer a menor parcela. É aquela famosa história, né? Vou ensinar lá a dona de casa a fazer feijoada, eu vou ensinar lá o técnico como é que ele deve fazer lá com os jogadores de futebol, mas eu mesmo em casa não sei fazer um feijão, eu não jogo bola, enfim. A gente às vezes tem que se dar conta qual da nossa incumbência. Porque se eu quero incumbências grandes, eu tenho que já ter atendido as menores incumbências. Só vai ser me pedido, né, ofertado um trabalho na medida que eu estou preparada. Então, um trabalho que a pessoa, mas eu quero um serviço de relevo, eu quero que ela fale assim, ó, eu quero, né, eu quero um programa grande, eu quero trabalhar numa coisa maior. Mas o Espírito fala aqui, ó, o programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesmo, na condição de encarnado e desencarnado, é lei soberana. Ou seja, a nossa maior responsabilidade e missão nessa reencarnação é com a gente mesmo. Você deu conta de você, de se mudar, de se aperfeiçoar? Você vai sair dessa reencarnação melhor do que chegou? É isso que eu me pergunto. Eu já consigo me calar diante de uma situação que eu não concordo? Eu já consigo ouvir aquilo ali buscando a antena da oração? Eu já consigo perceber um tumulto e me recolher? Eu já consigo. Eu já consigo esperar com calma aquilo que me é devido? Então, essa é a minha maior responsabilidade. Depois eu tenho a responsabilidade daqueles que estão mais próximos de mim. Como é que eu sou como
no meu trabalho, na minha casa, como esposa, como mãe, como irmã, como tia, como avó, como prima, como amiga, como eu sou, como vizinha, como eu sou. Olha quanta missão que eu tenho aí. Missão de fraternidade, maternidade, solidariedade, de amizade, de ponderação, de fidelidade. Olha quantas missões eu tenho aqui para resolver. Isso não é missão? Que eu vim... O que eu acho que é missão? Então a gente começa a ter que entender que haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Isso vai chegar, mas o trabalho aparece na medida que o trabalhador se habilita. Isso a gente começa a entender, né? Então não basta a gente multiplicar promessa ou ficar pedindo várias tarefas ao mesmo tempo. É uma tarefa a cada dia executada do melhor modo. A gente não vai conseguir furar fila espiritual, não. Essa coisa, vou fazer tudo ao mesmo tempo, vou cuidar de tudo, vou abraçar todas as tarefas da casa espírita, eu vou passar lá o dia inteiro. Eu vou deixar meu filho com fome? Eu vou deixar meu marido passando mal? Eu não vou dar atenção aos idosos da minha família? Como assim? Eu vou fazer tudo. Cada tempo da nossa vida nos pede alguma coisa. Tem época que a gente vai ter que conciliar os trabalhos espirituais com o momento da juventude, com o momento dos nossos estudos, depois com os nossos empregos, depois a gente vai conciliar aqueles que forem formar uma família, aquele momento de criança pequena em casa. Depois a gente tem cada momento, momentos de problema de saúde dos familiares, problema de saúde nosso. A gente vai conciliando, a gente vai organizando, a gente não abandona nunca. Mas a gente não pode pegar tudo ao mesmo tempo. Já viram aquelas pessoas que a gente fala, pô, toca 7 instrumentos, mas não toca nenhum bem tocado? Não é assim? A pessoa quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. Ela fica ansiosa. Ai, mas, né, às vezes você pensa assim, pô, será que essa pessoa, ela acha que pelo fato dela buscar tanta incumbência e viver afobada, do jeito que ela vive, são aquelas pessoas que chegam perto da gente já com aquela vibração, né, que parece um furacão ali, numa pressa, né, para ir para onde? Será que ela acha que ela vai correr na frente de todo mundo e vai chegar lá em que céu? Que ideia ainda é essa do espírito? Não, nós estamos juntos, nós estamos caminhando, é degrau por degrau. Não adianta correr e ficar caindo em degrau e tendo que recomeçar tudo de novo. A gente começa a lembrar, né, daquela pessoa que tá... Às vezes quando tinha muitas questões, às vezes tem hora que você tem que fazer tudo, tem que atender criança, você tinha que atender telefone, você tinha que ir pro trabalho, tinha roupa para tirar do balde, tem que estender, tem a panela cozinhando, mulher é meio multitarefa, né? De verdade seja dita. E tem momento que nós temos que ser assim mesmo, que senão não anda. Porque você for esperar, terminar uma, às vezes nós fazemos. É aquele momento que a gente fala da mulher lá do circo, né? Daquela equilibrista dos pratos, que fica segurando tudo quase ao mesmo tempo. É aquele momento da vida que a gente só lembra daquela doideira quase, que gera até a doença. Aí a gente fala, pô, já tomei café, já comi, mas se perguntar assim, qual foi o gosto do café? Ah, nem sei. Mas na realidade a gente fala assim, ah, engoli uma comida, engoli um almoço e saía. Eu não sou em pé. Aí a gente, tem alguma coisa errada na minha vida, eu não sei nem o gosto daquilo que eu comi, eu tô jogando coisa lá pra dentro. Que eu não tive tempo para saber o gosto, então eu tô engolindo as coisas. Se eu estou engolindo as coisas, vai dar problema. Eu vou ter problema gástrico. Porque eu tenho que mastigar, eu tenho que saber o gosto. Não é ficar comendo em 1 hora, como se eu tivesse não sei quantas horas de almoço. Todo mundo geralmente tem, né, no trabalho 1 hora de almoço.
mas é parar. Aí a pessoa quer parar naquela 1 hora de almoço e ficar no celular e bota e vai e faz. Não consegue esse momento. Então tem momentos que são sagrados. Eu vou dormir. Não é momento de eu fazer conta de banco. Né? Geralmente a hora que deita aquelas contas vêm, mas não vai funcionar. Então se a gente não criar essas observações na nossa vida e tentar discipliná-las. Ah, mas não é fácil. Aqueles pensamentos vêm. O pensamento vai vir. Ele vai vir. Ele vai te procurar. Aí a gente pergunta, você atende todos os vendedores que te telefonam? Você atende todas as pessoas que param para vender alguma coisa na porta da tua casa? Você consegue? Eu não consigo. A gente começa a selecionar. A gente não tem esse tempo. Então, você consegue ficar atento a todas as redes sociais? Eu não consigo. Às vezes a pessoa fala, ah, mandei uma mensagem. Eu não vi. Eu não consigo. Eu priorizo de acordo com as minhas necessidades. Cada um tem as suas necessidades, vejamos bem. Não estou aqui dando regra de bolo para ninguém, receita de bolo. Mas cada um tem que fazer a sua prioridade. Algumas redes me deixam mais tumultuada, me geram ansiedade, me dão desconforto e eu escolho aquilo que eu quero para mim, o que eu quero botar para dentro de mim. Isso é uma decisão minha. Ah, mas não estou acompanhando o mundo. Ah, o mundo é uma novela que parece que passa muito devagar. Você pode voltar 3 reencarnações que ele ainda está questionando a questão do orgulho, da vaidade, né, da prepotência, do egoísmo. Então a gente observa um pouquinho lá da novela, vai fazer outra coisa. Porque parece aquela novela que você perdeu. Vai ver aquela novela assim que você perdeu não sei quantos capítulos. Aí você vai ver, parece que não mudou. Ah, só aconteceu o que? Ah, fulano que não sei o que, alguém conta. Não perdi nada. Tá na mesma lenga-lenga, no mesmo enche-linguiça. Não é assim que a gente fala? Então, às vezes o mundo, a gente tem que saber o que precisa saber, do que precisa ter consciência. Mas não entrar no desespero e dentro desse olho de furacão, no qual eu não vou salvar ninguém, pelo contrário, eu vou junto, vai ser um cego ajudando o outro. Então eu conheço os meus limites, eu sei como não entrar, não posso entrar nessa ansiedade, não posso entrar mais nesse desconforto, eu sei o mal que faz no meu corpo, no meu organismo, com as minhas energias, então eu decidi fazer o meu dia dessa maneira. E eu não posso fazer tudo. Eu não posso ler, ver televisão, entrar na rede, fazer academia, fazer o trabalho, arrumar minha casa, participar de todos os cursos, de todos os grupos, ler todos os e-mails da vida e participar. Eu não consigo. Só se eu não dormir. Eu prezo um bom sono. Eu gosto de dormir bem. Me faz bem dormir bem. Então foram coisas na vida que eu fui aprendendo. Isso não era assim. Eu fui pensando, olha, isso aqui me faz mal, isso aqui me faz mal. Então o mundo é como se fosse uma mesa lotada de comida. E você escolhe o que você vai comer. Agora, só porque é self-service, você vai lá misturar feijoada com lasanha? Tem cabimento isso? Não tem, né? Mas tem gente que é curioso, então mistura. Aí depois toma lá um remédio, aí depois na outra vez colhe um prato ou outro. Enfim, cada idade a gente come lá, faz as misturas que achar mais interessante. Mas com mais tempo de vida, a gente já vai selecionando de outra maneira, que conhece bem os resultados dentro do organismo e já aprende a se cuidar melhor. Não só do físico, mas principalmente da nossa mente, das nossas emoções, o que é interessante para o nosso espírito imortal. Que Deus assim então nos ensine, né? Nos fortaleça a ter mais tranquilidade, vivendo um dia de cada vez, entregando tudo aquilo que não podemos resolver num determinado momento. Vamos fazer, né, o que pudermos fazer, mas vamos fazer com amor. Vamos fazer com a experiência que aquilo nos traz, para ser mais bem guardada dentro da gente.
Vamos observar na nossa rua as casas, as árvores, porque a gente passa às vezes pelos lugares e não viu nada. E às vezes a gente leva 80, 90 anos e no final não sabe durante aquele momento o que foi mais importante. Então a gente tem que parar e ver quais são as partes mais importantes. Muita paz nos vossos corações, muita tranquilidade, muita serenidade e harmonia espiritual sempre. Graças a Deus.